Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar com vocês sobre pedir algo a Deus, sobre como fazer certos tipos de oração para Ele. Tem pessoas que têm dúvidas de quando orar em alta voz e quando orar no pensamento. Todos nós somos muito pidões quando falamos algo relacionado a Deus, não é verdade? A grande maioria das pessoas só entra em oração quando tem algo a pedir para Deus. A oração do pidão. Mas isso não é errado. Não é errado você pedir a Deus. Deus quer ouvir os nossos pedidos, Ele quer ouvir as nossas orações. Ele mesmo diz que se nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá. Jesus também, quando esteve aqui na terra, de certa forma nos mostrou que quer ouvir da nossa boca o que queremos. Jesus estava em Jericó, pregando a palavra, quando um cego começou a clamar por ele. O cego só clamava: Jesus, tem misericórdia de mim! Jesus, tem misericórdia de mim! Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem tinha uma necessidade, e Jesus já sabia qual era, mas ele precisava ouvir da própria boca do cego o pedido. O cego não parava de clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, a ponto de o repreenderem, e Jesus fala algo para ele. Marcos capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus, mesmo sabendo a necessidade do cego, precisava ouvir dele o que ele queria. Então, que lição podemos aprender com isso? Qual a lição que nós aprendemos com isso? A lição que, se não pedirmos o que queremos para Deus, Ele não vai fazer. Você deve ter ficado sem entender, mas eu vou te explicar. Tem pessoas que oram assim, igual ao cego: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas Jesus já teve. Ele veio aqui, levou nossas enfermidades na cruz e as pessoas continuam orando assim: Jesus, me ajude, tem misericórdia de mim. A grande maioria das pessoas só oram quando tem alguma necessidade, quando tem necessidade de alguma coisa. Agora pergunto, de que forma você tem orado? Muitas pessoas que conhecem Jesus e se convertem ao Evangelho têm a grande mania de orar de boca fechada, não só na igreja, mas em casa também. Ou então, quando oram, falam: Senhor, tem misericórdia de mim. A famosa oração no pensamento. Mas é errado orar no pensamento? Quando você quer algo relacionado a milagres, sim. Sabe por quê? Porque Deus deixa claro, e vou repetir. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar. Clamar é falar em alta voz. Se ele diz que após você clamar, ele te responde, então tem que orar em voz alta. Na Bíblia não existe passagem que você ore a Deus no seu pensamento e ele faça o milagre acontecer. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que alguém orou no pensamento e o milagre aconteceu. Tem momentos, sim, que precisamos orar no pensamento, que precisamos ter aquele momento de intimidade com Deus, sem que ninguém incomode. Mas quando se trata de cura, precisamos orar em alta voz, clamar ao Senhor. Quando falo em orar no pensamento, é momento de intimidade. Esse momento pode ser a qualquer hora do seu dia. Por exemplo, indo para o trabalho, dentro do ônibus,
Aí você precisa falar com Deus, você quer falar com Ele. Você não vai sair orando alto na frente de todo mundo. Você vai orar no seu pensamento. Quando você quer que Deus te responda algo sem que o diabo atrapalhe a sua mente, você ora aonde? No pensamento. Mas como assim atrapalhar? O diabo, ele não é o pai da mentira? Quando você faz uma oração para Deus, querendo uma resposta em alta voz, ele anda ao derredor e ouve o que você falou. Ele vai tentar, de alguma forma, distorcer a resposta de Deus. Para que não haja dúvidas que a resposta veio de Deus, ore no pensamento. E quando Deus responder, foi somente Deus que ouviu, então a resposta veio de Deus. Até para orar temos que ter sabedoria. A oração do clamor é aquele tipo de oração que precisamos de um milagre de cura, libertação, oração forte, em que o diabo precisa ser repreendido. Tem gente na igreja que o pastor está fazendo aquela oração forte, está ali orando forte, amarrando demônios, expulsando e dizendo para o mal sair, e a pessoa está de boca fechada, só fazendo mímica, como se estivesse falando algo, mas não fala nada. Aí o pastor diz, está amarrado. Aí a pessoa, ao invés de falar, a pessoa fica amarrando, ainda dá um nó. Aí faz o movimento da amarração, dá um nó, e tem uns que dão até um chutinho para trás. Mas cadê a oração da boca dessas pessoas? Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar alto perto dos outros. Então, irmão, você está perdendo bênçãos de Deus. Quem disse que o irmão que está ao seu lado quer ouvir a sua oração? Quem disse isso? Todos estão ali com seus objetivos, cada um com suas necessidades. Ninguém quer saber o que você está orando. Essa timidez é sua, não é de ninguém. Oração forte é oração de guerra e não dá para ser no pensamento. Quando quiser ter momentos de intimidade com Deus, ore como Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus depois dá um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Mas não quer dizer que você tem que orar sempre a mesma oração, orar sempre o Pai Nosso. O modelo de oração que Jesus nos deu foi nos ensinando como devemos entrar para fazer uma oração. Mas a oração que Deus ouve é aquela oração sincera, que vem do coração, não é uma oração repetitiva. Não adianta todos os dias orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e repetir essa oração diariamente. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca, ouvir seus pedidos. Ele quer ver sua dependência dEle. Entendam o que eu quero falar com vocês. Jesus, quando o cego clamava, ele somente clamava, tem misericórdia de mim. Jesus queria ouvir dele o que ele queria que ele fizesse com ele. Apesar de saber das nossas necessidades, precisamos falar para Deus. Até sobre as nossas necessidades, Ele nos deu livre-arbítrio para permanecermos nela ou não. Se a pessoa quiser continuar passando dificuldades, vai continuar de boca fechada. Mas se quiser solução, vai clamar a Deus. Quando você quiser ter momentos de intimidade com Deus, você pode sim orar no pensamento. Deus conhece até o que vamos orar antes de abrirmos a boca. Você sabia disso? Ele sabe até o que você vai orar. Salmos capítulo 139, versículos do 1 ao 4. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. Ele sabe tudo.
O Senhor sabe até que você vai fazer aquela oração repetitiva de todos os dias que você faz. Então, ore com sabedoria. Orar é falar com Deus suas necessidades. Não ore como os gentios que todos os dias oravam orações repetitivas, como em algumas igrejas, que as pessoas oram 300 vezes o Pai Nosso, como se Deus fosse surdo e não ouvisse. Ore com sabedoria. No momento de clamar, clame. E no momento de intimidade, ore em secreto a Deus, que está nos céus, e Ele te recompensará. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por nos ensinar até como orar. Nos ensinar em que momentos devemos clamar e momentos de intimidade com o Senhor. Não queremos ser como os gentios que oravam repetidas vezes as mesmas coisas. Queremos orar com sabedoria ao Senhor. Ensina-nos a orar. Pedimos ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ajuda-nos a orar com sabedoria. Que as nossas orações possam ser orações sinceras, orações que toquem o seu coração, orações em que o Senhor atenda os nossos pedidos. Que o Senhor possa verdadeiramente ouvir o nosso clamor e atenda às nossas orações. O Senhor diz na sua palavra que os que clamam na angústia, o Senhor livra das necessidades. Livra-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa mensagem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.